Tem mais água aí. O que te emocionou? A coisa de modo geral me emociona. Isso tudo de modo geral me emociona, mas talvez pegando essa última parte, essa beleza de que primeiro Deus está nos vendo. Eu me lembrei muito da minha experiência, das minhas experiências de conversão. Eu tive uma dessas experiências uma vez, que foi, eu trabalhava num lugar e era um lugar que tinha muita gente de muita religião, tinham budistas, tinham ateus, bem batalhadores assim, né? Ateus, tinham gente religiosa, tinham ateus ex-cristãos. E eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com eles, a gente conversava muito sobre religião e tal. Eu era jovem, a gente conversava muito. E um dia eu estava entre eles e era um lugar que eles eram pessoas, assim, eu era o mais simples entre eles. O mais pobre, o mais simples. E de algum modo eles tinham alguma prevalência de poder sobre mim, alguma impressão de poder sobre mim. E um dia a gente estava conversando e eu disse, eu não sei quanto a vocês, mas para mim Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, é isso que eu disse. E eles disseram, legal. Aí eu voltei para o meu lugar, sentei e eu senti uma alegria assim indizível que eu nunca mais senti na vida. Naquele dia eu tive a experiência que eu reporto a esses momentos do Evangelho, que é quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus para ele, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas meu Espírito. Nesse dia eu tive essa experiência de uma alegria que nunca mais eu senti. Foi uma alegria específica daquele dia. Eu fui invadido por uma alegria e por uma alegria que não tem explicação. Então naquele dia eu tive a sensação nítida de que o Espírito de Deus tinha revelado para mim quem era Jesus. E é interessante porque isso se dá numa declaração pública. Se dá contra toda a estrutura a qual eu me sentia bem pequenininho, bem esmagado, bem apequenado. E eu tive coragem, porque eu sou uma pessoa muito contemporizadora, sou uma pessoa que dou muitos sorrisos, que tento ser agradável o tempo todo, que tento, principalmente, e antes muito mais, muito jovem, antes muito mais. Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo que possa fazer isso. É Alexa, ignora. Acesse o aplicativo Alexa Alexa. para gerenciar seus dispositivos e suas skills de Alexa, vídeo. parar. Então, eu era um jovem muito assim, sabe, o bom escravo, sabe? Sempre sorrindo para todo mundo, sempre sendo legal, para ter um lugar assegurado. Então, assim, fazendo sempre o máximo para não ofender ninguém, para esconder as minhas convicções, e de repente sou tomado por uma coisa que me atravessa. E eu simplesmente digo corajosamente essa coisa. E quando eu volto para o meu lugar, é como se eu estivesse funcionando fora do meu lugar identitário. Estou para além disso. Tudo em mim, se a gente puder colocar isso em termos analíticos, psicanalíticos, toda a neurose em mim não faria eu falar o que eu falei. Toda a neurose em mim não funciona desse jeito. Eu me adaptaria, eu faria, pessoal, cada um, né? Cada um sua religião, tal. Mas eu fui tomado de uma coragem, e quando eu só falei, eu não falei assim de modo impetuoso, gritando,
nem brigando com as pessoas, não tinha a ver com elas. É isso, não tinha a ver com elas, tinha a ver comigo. Foi muito interessante. Não tinha a ver com elas precisam me compreender, elas precisam me aceitar, elas precisam entender que que Deus é verdade, elas precisam aceitar Jesus também. Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver só com o fato de eu vou fazer a declaração, vou fazer a minha confissão de fé diante do mundo. E eu fiz. Só que eu não tinha consciência que eu estava atravessando um limiar. E quando eu volto para o meu lugar e sento, uma alegria indizível me toma e é como se eu soubesse. Nossa, o Espírito me revelou que Deus estava em Cristo mesmo e que Jesus é o Cristo de Deus. E essa foi a convicção que eu guardo para a minha vida toda. E aí, ao ler o texto aqui, eu me emocionei, porque Natanael, é como se Natanael, Jesus dissesse desse momento, sabe? É como eu pensei assim, Natanael provavelmente estava tendo um sonho messiânico. Ele estava tendo aquela revelação e sendo tomado por alguma coisa, alguma inspiração do Espírito. E quando Jesus fala isso, ele diz: Tu és o Cristo, tu és o Cristo. E aí e aí eu acho lindo, porque isso vem para mim como uma ideia de prosseguimento, que é assim: Não, Natanael, não, Sérgio, você se admira por isso? Você não viu nada ainda. Você não viu nada. E é como se eu vivesse a minha vida para experimentar essa presença de Deus, sabe? Essa imagem do céu se abrindo e os anjos subindo e descendo me lembrou um pouco aquela parte de o céu se abriu e um anjo caiu. É como se fosse fazer de novo, só que agora eles vão cair e vão subir. Então a gente não está mais no lugar da separação, agora a gente está no lugar da unidade. Os anjos passeiam entre terra e céu. Porque a gente traz isso da coisa, né? O anjo caiu. Não, aqui o anjo não cai, ele desce e sobe. Você vai ver o céu se abrir. Então é isso, a ideia de a porta do paraíso está fechada, o céu está fechado. Não, agora ele abriu. Ele abriu. E você vai ver isso. E você vai ver isso. Você falando isso, me lembrou da escada de Jacó, que Jacó estava fugindo dos seus pais por conta de tudo que aconteceu, e aí ele vai dormir à noite e ele tem um sonho. E nesse sonho tinha uma escada, e nessa escada os anjos de Deus subiam e desciam. A ideia que a gente gosta de dizer que é a ideia de que céu é onde Deus está. Céu não é um lugar distante. Então, Deus está aqui, os anjos estão aqui. Sobe e desce. E aí já não há mais separação entre céu e terra. E é ótimo você lembrar isso, meu bem, porque toda a história da encarnação é isso, né? O fim dessa divisão entre corpo e alma, o fim dessa divisão entre Deus e nós, o dia da comunhão. E o fim dessa separação entre céu e terra. Céu e terra renovados em um só, né? E a ideia de que depois Jesus vai ensinar que seja feito assim na terra como no céu. Primeiro na terra, depois no céu. Como se as coisas da terra começassem a modificar essa instância que é o céu. Essa instância Acaba sendo uma correspondência, né? Então, assim, nas cartas que você leu no começo da semana, eu consigo ouvir que ele está afirmando esse lugar identitário dos que amam. E eu faço essa tradução, olha, ele está afirmando um lugar de reconhecimento e de poder que é fora do que estava sendo proposto pela lógica. Nós nos amamos. E aí vem essa alegria de, olha, que bom, eu estou vendo vocês fazerem e vocês estão se amando. Eu estou reconhecendo os filhos. Os Perfeito. filhos. E é uma coisa assim, de novo,
a história de não é pelo sangue, é pelas obras. Porque a gente lembra, todo rei é rei por linhagem. É um rei porque ele é filho de rei. E aquela ideia, eu não sei quando você está falando sobre isso, mas da lógica do herdeiro, né? Do herdeiro, Do do faraó. primogênito, né? E do faraó. Do O faraó é faraó, representante de Deus na representante terra. de Deus na terra. E durante muito tempo, não sei como está hoje, mas os reis eram a ligação direta com Deus. Então, por exemplo, tem acho que é na Inglaterra, que o rei e o sumo sacerdote são a mesma pessoa, porque ele governa o Sim, povo e ele governa o povo porque ele sabe a vontade de Deus para o povo. ele também é o líder da Ele é igreja, o né? líder da Da igreja igreja episcopal. e ele é o sumo governante. Então essa Exatamente. ligação é um sangue, é o É um sangue sangue, real. E aí ele vem e diz, não é sangue, não é é a carne, não é confissão. sangue. É a confissão, é o Exatamente. reconhecimento do Cristo. Então não importa qual seja a sua a origem sanguínea, quando você reconhece o Cristo, você atinge a condição de filho de Deus. É isso. Então, para a gente só se posicionar, a gente começou a nossa conversa aqui, a Débora me perguntando o que te emociona, e eu tinha lido o Evangelho de João na parte onde Jesus tem encontro com Natanael e ele diz que viu Natanael debaixo da figueira. Então a gente começou por aqui a conversa, aí a Débora está fazendo uma retomada para a gente pensar, porque agora a gente então leu a segunda epístola de João, leu a terceira e começou a ler o Evangelho de João. Então é aqui que a gente está. Então é isso mesmo, querida, porque nas cartas ele está reafirmando essa coisa de que, reafirmando esse princípio, né? Esse princípio que é nós devemos amar uns aos outros. Eu estou olhando para vocês e a gente é uma família. Eu acho lindo a imagem da senhora, tratar a igreja como uma senhora, a senhora eleita. E ele vai dizendo, olha, tem os filhos aqui, tem gente crescendo, tem gente crendo. E aí a gente retomou o Evangelho de João exatamente para olhar para isso, para olhar para como que isso está, como que isso começa, né? Como isso começa no Aí eu Evangelho? entendi isso, que é bem um começo da história e é o momento que ele está encontrando as pessoas que vão acompanhá-lo na sua jornada. Perfeito. Aí a gente tem o João Batista. E aí eu queria que você me falasse o que está acontecendo, porque assim, eu ouvindo daqui a história. Está Tá. acontecendo alguma bagunça na cidade, aí o João vai para o deserto, e assim, não sei de onde esse João saiu, mas ele vai para o deserto, e aí ele está no deserto, clamando no deserto. Na minha maneira de entender, ele está lá fazendo uma bagunça e queimando as pessoas. Mas tem gente procurando por ele, né? Então essas pessoas estão Exatamente. procurando por quê quando procuram o João? O que está rolando na cidade nesse momento? Nossa, essa pergunta é excelente, meu bem. Porque nos outros evangelhos a gente vai saber um pouco mais dessa história. João vai para o deserto e ele vai pregar. E ele faz uma pregação duríssima. Raça de víbora, serpente, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ele está fazendo uma, 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 uma briga mesmo. E as pessoas se aproximam e dizem, mas o que a gente deve fazer, João? Elas estão desorientadas. É um tempo que, né, como a gente disse na introdução da carta, à medida que falava dos capítulos, é um tempo onde a gente tem na religião dois sumos sacerdotes, tem uma bagunça, ou seja, a religião está bagunçada, a religião está tentando sobreviver porque o império está lá, então tiveram que fazer acordos para sobreviverem, aqueles grupos, aquelas elites. O lugar está invadido pelos romanos, eles estão lá, né, como uma terra invadida, sem, sem, sem poderem ter a própria terra para eles. E aí tem uma confusão. E essa confusão acontece também no Velho Testamento. E é refletida no Velho Testamento, que é essa ideia de quando tem bagunça entre os sacerdotes, quando tem bagunça nesse lugar de cima dos poderes, as pessoas ficam bagunçadas. Só que o maravilhoso, tanto dos profetas
como do profeta João, é que eles nunca deixam as pessoas, sem serem chamadas. Eles não tratam as pessoas como, puxa vida, eles só estão sofrendo as consequências do poder. Eles dizem, vocês precisam se arrepender também. Eles dizem, tanto os profetas, estou com Malaquias na cabeça, tanto tem problema no templo, como tem problema entre vocês. Porque vocês estão repetindo o modelo do templo. O templo maltrata vocês, vocês maltratam uns aos outros. E aí, é maravilhoso essa sua pergunta, porque me dá a chance de responder uma coisa que eu amo em João, que as pessoas chegam para João e falam, João, o que a gente tem que fazer então para entrar no reino de Deus? Aí ele diz assim, você é soldado? Sou soldado. Não bata nas pessoas. Só faça o que você tem para fazer, só faz seu trabalho. Você tem 2 túnicas? Você é uma pessoa comum, eu tenho 2 túnicas. Não, vamos primeiro. Você é cobrador de impostos? Eu sou cobrador de impostos. Está trabalhando para o império, ou está trabalhando para o templo. Só cobra o justo. Por favor. Ele não está pedindo grandes coisas, ele está preparando o caminho do Senhor, dizendo assim, vamos voltar a ser gente, por favor? Vamos voltar a considerar uns aos outros, vamos parar de imitar, de mimetizar os poderes, que a gente vê os poderes funcionando, é assim que funciona? Vou arrebentar uns com os outros. Aí ele diz, você, e nós, o que a gente faz? O soldado, você pare de espancar as pessoas. Faça só o seu trabalho, pelo amor de Deus. E nós que cobramos impostos? Cobre só o justo. E nós que somos só pessoas comuns aqui? Você tem 2 túnicas? Reparta a sua túnica. Você tem comida, você tem coisa. O que você tem? Dá para repartir com quem não tem? Dá para parar de falar, graças a Deus aqui em casa não falta e repartir, olhar um pouquinho para o lado? Esse é o arrependimento que João prega, que é voltem a ser gente minimamente. Nossa, eu gosto Se muito arrependam. disso. Gosto muito disso. Então, está acontecendo assim. Está acontecendo uma invasão. Quando tem invasão, tem um exercício de poder tirânico. Então, eu mando e você obedece. E aí isso se reflete na estrutura das pessoas, porque elas começam a fazer isso. Então, o cara que é soldado se sente no direito de te espancar. O cara que cobra impostos, ele vai cobrar o imposto, mas ele vai cobrar um a mais para ele. E aí todo mundo vai levar a sua vantagem, porque afinal de contas a injustiça está reinando. Aí o João vem e fala, olha, não precisa deixar de fazer o seu trabalho. Porque isso é um argumento muito doido quando a gente fala para as pessoas assim, do tipo, cumpre a lei? Ela fala, mas a lei é injusta. Mas assim, beleza, mas que seja injusta a lei, mas não que a injustiça seja você. Perfeito. Cumpre, que combina com aquela história de dar a César o que é de César, né? Sim. Porque assim, não é uma coisa de quebra tudo e revoluciona, que você sabe que eu gosto. Não, faz o que é. Parece que o revolucionário aqui é você ser correto. O revolucionário aqui é você ser correto, é verdade. É você sair do ressentimento. Porque é você parar de replicar o mal que te fazem. É isso. Pare de replicar, pare de reproduzir, como você sempre diz, pare de reproduzir o mal que te fazem. E olha, veja como o João é importante, meu bem, para o Evangelho. As pessoas estão desbussoladas, estão sem caminho, e elas não sabem nem como agir. Aquilo virou o normal. Porque quando a gente está sob opressão, é cada um por si. Você tem que cuidar do seu. Eu estou fazendo isso pelo meu filho, estou fazendo isso pela minha família, estou fazendo isso pelos meus. Tá, eu pego esse dinheiro, mas eu ajudo minha mãe que está doente. Quando o momento está ruim, a gente tende a reproduzir o mal sobre nós e ainda com a justificativa do bem. E, meu bem, assim, eu acho que, você sabe, eu acabo pensando no pior, porque você vai agredir seu filho porque você foi agredido. Então, assim, eu apanhei e não aconteceu nada comigo. Não, mas foi bom? Olha, se não tivesse apanhado, eu não teria...
Não tá bom. Pelo amor de Deus, que Olhe para violência você. Que violência. educa alguém. Que violência educa alguém. Exatamente. Mas parece que esse modelo é triste a gente olhar para o mundo, por isso que Jesus fala: o que é elevado entre vocês é abominação para Deus. Você fala, nossa, está muito elevado. Você olha para o mundo e fala, né? Você olha para os. As pessoas têm as coisas, gente. Elas estão comendo do bem, do bom e do melhor. Não falta nada no templo, não falta nada no reino. Então, esse deve ser um modelo bom. Que era a lógica romana. Os chefes de Estado têm que estar satisfeitos porque eles não são, eles são colonizadores culturais. Então, mais do que ganhar pela força, que eles vão ganhar pela força, eles querem vencer pela cultura. É a superioridade romana que vai se estabelecer. Então, você vai aderir ao meu modo de pensar, porque aí você me serve sem que eu tenha que demandar menos recursos para te controlar. Perfeito, meu bem. E aí a gente vai reproduzindo o modelo, eles vão reproduzindo o modelo, e o pessoal do templo tá calado, porque o pessoal do templo quer desfrutar das benesses do império. O importante é que a casa de Deus não seja destruída. Nos anos 70 foi destruída. Não adiantou nada fazer conchavo com os romanos. Não adiantou nada. Jesus falou, não ficará sobre pedra, e não ficou. E não ficou. Os romanos foram lá e acabaram com o seu templo, tá? Acabaram com o seu templo. Não adianta. Não adianta fazer conchavo com poder, porque o poder, ele só caminha para cima e para passar por cima das pessoas. Aí João fala, aí Deus está sem voz. Deus está sem voz no templo. Não tem um sacerdote lá dizendo isso. Não tem um sumo sacerdote dizendo não, como os macabeus que morreram em torno para proteger o templo, que foram assassinados na frente do templo. Não tem gente fazendo isso. Né? Essa história dos macabeus é incrível, né? Mas enfim, gente que falou, não, a gente não sai daqui e se vocês vierem, pode matar a gente. Eles matam eles todos na frente do templo. Isso aqui é a casa do Senhor, vocês não vão entrar. Aí tinha uma galera ali, o Anás e o Caifás, que fizeram um acordão. E, inclusive, Jesus era muito incômodo exatamente para essa gente. Tô lembrando da história de que ele vai ao templo e joga as coisas, Exatamente. fica bravo. Ao templo, você vê como tudo vai sendo corrompido, né? Tudo vai sendo tomado por aquela consciência de Roma. Mas é legal porque, assim, olha, o João tá vivendo, ele tá vendo as mesmas coisas, só que aí parece que, e ele fala disso, né? Jesus vem transformar o que ele tá vendo. Então ele vem, ele denuncia, ele converte, porque ele chama pessoas para esse lugar, e Jesus vem e vem com o Espírito. E aí, pensando nessa lógica, porque ó, o João, ele tá lá no deserto, e aí a pessoa vem até ele e é batizada. Então, a conversão da pessoa se dá por essa compreensão, por esse desejo. Aí ele fala, vai vir outro que vai batizar pelo Espírito. E aí, porque me parece que, igual essa experiência sua que você estava comentando no começo, quando Cristo vem, é Ele que te toma. Então, não é você que vai até Ele, é Ele que vai até você. Ele te toma. Ele te, tipo... Você olha para ele e aí você se perdeu, mano. Você se perdeu porque agora é ele que está tomando conta e parece que as pessoas meio que falam assim, o que você precisa que eu faça? Tipo, o que você quer que eu faça? Eu entendi quem é você. O que você quer que eu faça para você poder fazer o que você precisa fazer? Porque você precisa fazer o que você precisa fazer. Olha, acho que eu não teria melhor... Olha, essa para mim é a melhor definição. Não tinha pensado nisso, mas isso combina demais com o Evangelho, meu bem, porque é isso. Primeiro, na própria manifestação de Deus. Veja que a gente começa o texto dizendo que é Deus que encarnou em Cristo. Isso é disposição de Deus em relação a nós. A graça de Deus está dada por isso. Não que a gente tenha amado Ele, mas que Ele nos amou primeiro. E aí, eu achei linda a sua imagem, porque é como se ficasse irresistível. Jesus fita uma pessoa e diz, estou mudando teu nome agora. Você nem resiste. Jesus te toma.
Eu achei lindo essa imagem do Espírito, porque eu nunca tinha pensado assim, não, sinceramente. Mas combina demais com o Evangelho, porque é isso, ó. Vou repetir o que você disse porque eu achei maravilhoso, ó. É, quando você está no processo de arrependimento, você vai até o lugar de batismo e pergunta: o caminho, é o início da caminhada, eu estou desorientado, eu não sei se eu estou vivendo do jeito certo. Você está falando uns negócios aí, me xingando, me chamando de raça de víbora. Tá estranho, mas bate numa coisa aqui em mim. Parece que eu tô. O que eu tenho que fazer, João? Muda isso. Ah, tá bom. Eu quero ser batizado nessa consciência. Beleza, vida aqui segue, a gente volta para o nosso trabalho, tal, tal, tal. Mas de repente você encontra Jesus. E aí eu conectaria isso com o encontro dos discípulos. Você encontra Jesus. Aí de repente você deixa lá a sua companhia de peixe, você deixa de cobrar impostos e segue Jesus. Aí a gente está falando de outro momento. São pessoas que foram chamadas de fato, que foram convocadas por ele, que foram capturadas por ele, por esse amor, por esse magnetismo, por essa força, por esse espírito que vem sobre nós. E aí você é batizado naquele espírito. E aí você é tomado por aquilo. E aí, eu achei lindo isso que você colocou, porque é como se você não tivesse opção diante do amor de Deus. Ele simplesmente te constrange e você diz: eu vou. Eu não tenho como escapar quando a gente. Essa coisa está muito no Velho Testamento, né? A gente não tem como escapar quando a gente é um escolhido de Deus. Você não tem como escapar. Deus te chamou para isso e ele chamou. E cabe a você responder. Aliás, nem cabe a você, você responde. Você só responde, é um Você só absoluto. responde, é uma absoluta. Meu bem, eu estou pensando nas inúmeras pessoas que nós conhecemos, algumas, mas eu acho que elas são milhares no mundo todo, que são esses pequenos trabalhadores, sabe? Que a gente olha para a igreja e tem lá alguém. Hoje eu vi o irmão carregando o lixo. Ele saiu, eu acho que ele lavou os copos lá no fundo e ele colocou o lixo pro lado de fora. Ele é super silencioso, assim, super discreto, você sabe que isso me chama a atenção. Ele fez isso. Aí tem aquela irmã que quando a gente chega, ela já aprendeu que eu gosto de chá e ela me oferece o chá. E aí eu tô falando, nossa, tem essas pessoas que eu vejo, as pessoas da música. São pessoas que, você sabe, o que você está fazendo aqui? É domingo de manhã. Tem parque, tem museu, tem apresentação de música clássica no Teatro Municipal, que é gratuita, por que você vem aqui? E as pessoas, assim, eu fico olhando, elas não se fazem essa pergunta, elas estão onde elas teriam que estar. E elas estão fazendo, na visão delas próprias, no que elas alcançam, no que elas podem, esse serviço de eu te acompanho. Eu te acompanho, Senhor. É assim que eu vou te É acompanhar. assim que eu É vou viver. lindíssimo É isso. lindíssimo. É É lindíssimo. lindíssimo. É lindíssimo, meu bem. É de fato. Eu pensei isso hoje de manhã também. Né? A gente fala, puxa, o que a gente está fazendo aqui nesse domingo frio? Né? Que atração é essa? Que coisa é essa que faz a gente continuar e seguir, se não esse chamado, esse espírito que se coloca sobre nós? Né? Agora, meu bem, eu queria resumir o que a gente conversou aqui de um modo tentar sintetizar e você me ajuda, porque, ó, então a gente está dizendo assim, no batismo de João, é aquela primeira fase da nossa caminhada, onde a gente vai até Jesus, é o primeiro momento de consciência. Então a gente vai até Jesus, já no batismo do Espírito, Jesus vem até nós. Eu achei essa imagem lindíssima. É isso, é isso. Jesus é apresentado a nós, a gente fica por ali, ele pergunta o que vocês querem, a gente quer ver onde você mora, e a gente vai com ele e a gente não volta mais. É muito bonito isso, muito bonito. Muito bonito tudo isso. Eu pensei em outras coisas aqui, estou pensando em tantas coisas. Mas diga você, meu bem, diga uma última coisa, ou algumas outras coisas. Sei lá, eu fiquei pensando assim, se alguém duvida que
que Jesus encarnou, o próprio fato de nós estarmos aqui agora falando sobre ele é prova disso. Exatamente. Prova disso. E por que é prova disso? É prova porque não pode um simples homem movimentar tanto a história. E eu gosto muito, assim, a gente se perderia durante 3 horas aqui. Porque, por exemplo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A gente está dentro daquele registro do inteligível, do incognoscível, o perfeito, o que não poderia conversar com a matéria, habitou Sim, entre nós. sim, sim. Importante que lembrar isso. E quando o João fala eu vi, ele está dando testemunho dessa materialidade, porque parece que todo mundo estava disposto a entender o sublime de Deus, mas não a referência cotidiana. Perfeito. Cotidiana. E aí ele vai meio que, parece que orientando as pessoas para dizer, ele está onde está o amor. Isso aí que você consegue fazer com as pessoas, esse cuidado, esse reconhecimento, essa vida que foge das instâncias de poder, de objetificação, etc. e tal, isso é Cristo em você. Cultiva isso. Cultiva isso. Exatamente. Meu bem, eu tenho me esforçado para falar isso. Que é isso. Olha, tem uma vida. E você pode me ajudar muito nisso, se nós colocarmos esses elementos como elementos da natureza, se a gente tirasse, não é 100, mas é só para fazer um exercício mental, se a gente tirasse a cultura, que a gente dá tanto valor, os deuses e os ídolos construíram pela cultura, o que fica, que são temporais, o que fica é você e seu corpo, e sua vida, e sua família, e sua carne. É isso. Ó. Deus está agindo nisso. Deus está criando e recriando terras e céus. Deus está movendo. Agora coisas estão acontecendo. A vida tem uma força. O grande problema da gente é a gente interpreta Deus através das lentes da cultura. A gente pensa Deus como pensam os reis. A gente pensa Deus como pensam os poderes. O Cristo encarnado é isso, ó. Ele era a vida. Vida, entendeu? Não é cultura, não é religião. É a vida, a força vital. A força vital e que diz assim, mas temos todos os motivos para não nos amar. Temos todos os motivos para nos odiar. Temos todos os motivos. Então, contra tudo isso, essa vida vai... E o que é amar, né, meu bem? O que é amar se não essa possibilidade da gente ir fazendo laço contínuo de progressão da vida, existindo com a gente e com o outro, se não isso. Esse fluxo da vida o que eu gostaria de conseguir expressar com clareza tem um fluxo, um fluido de Deus que está na vida para além das imitações da cultura, para além das imitações da religião que está contida na cultura. Essa é a verdade que Jesus traz para a gente. Tem uma força de vida em você. O Eckhart diz que o que ele faz é revelar para a gente o que já estava na gente. Ele está revelando para você o que já estava em você. A pergunta é no que a gente vai crer. O que você vai crer? Você vai crer que você é o que a cultura, o que a religião fala, ou você vai crer nesse que está dizendo para você? Ó, na vida mesmo. Você está vendo aí a vida pulsar em você agora? Você vai acreditar no quê? Eu me lembro que um dos exercícios que a gente faz com quem está no estado de vou me matar, e que eu já fiz com algumas pessoas, é respira, escuta seu coração. Não, eu estou sozinho, escuta seu coração. Passa a mão na sua pele. Passa a mão na sua pele. Você está aí, a vida está aí. Você não se deu conta que a vida estava aí.
E à medida que você percebe que a vida está pulsando no seu corpo, aquela potestade mental vai perdendo poder sobre você. Ó, sente sua pele, sente o batido do seu coração, sente a sua respiração, retorna para si. E retornando para si, você se retorna para a fonte da vida.